Pessoal, bom dia. Vamos começar. Eu vou começar resolvendo os exercícios, depois a Mayara vai resolver alguns. Só alguns avisos gerais. O Pablo, o Pablo colocou no site ontem alguma resolução da lista um. Então tem bastante coisa resolvida da lista um lá. Acho que depois da aula de hoje vocês vão ter quase que a lista um toda resolvida. A sugestão é de sempre, assim, só consulte a solução depois que você tentou bastante aí, não conseguiu. Não parta para ir olhando a resolução de cara, não. Combinado com a Mayara aqui que eu ia fazer o exercício 4 da lista um, o 10A, o 13C, e aí depois que eu vi que o Pablo destruiu minha lista de exercícios lá, oi, tá, o áudio tá mais ou menos, vou tentar falar melhor aqui. Mayara, você me escuta bem aí? Escuto sim. Beatriz, dá um ok aí se tiver melhorado. Oi. Mas enfim, eu vou tentar falar mais devagar, porque eu acho que quando fala devagar, melhora um pouco a transmissão. Bom, então vamos lá. Eu não vou resolver os exercícios nessa ordem que eu tinha colocado no slide aí, não. Simplesmente porque o exercício 4, eu acho que ele é o mais trabalhoso aí, então eu vou fazê-lo no final, tá? Então eu vou começar em talvez ordem de facilidade dos exercícios aí. Então eu vou começar aí pelo esse 10A. O exercício 10A pede para a gente resolver essa equação, y' igual a 6x ao quadrado sobre 2y mais cosseno y. Eu vou tentar fazer mais ou menos manuscrito aqui, eu acho que talvez seja mais fácil para acompanhar desse jeito. Deixa eu copiar de novo o 10A. O 10A dá para a gente a EDO y' igual a 6x ao quadrado sobre 2y mais cosseno y. Bom, tem essa equação aí. Quando você tem uma equação de primeira ordem, o que a gente aprendeu lá sobre equações de primeira ordem é que você tem que dar uma olhada para a equação e tentar fazer uns testes, né, para ver o que pode, o que pode dar certo, o que não vai dar certo. Então, assim, uma primeira coisa é você perceber o seguinte: quando você tem uma equação de primeira ordem que é do tipo f de x sobre g de y, pode ser o contrário, pode ser tipo um f de y sobre g de x, alguma coisa assim, mas que as variáveis elas são totalmente separadas. Sempre que você consegue essa situação, isso se torna o que a gente chama de equação separável. Então a gente já viu que o jeito correto é fazer isso aqui, né? Então você tem dy dx igual a 6x ao quadrado sobre 2y mais cosseno y. Isso aqui tem uma forma diferencial equivalente a SDO, que é, vou escrever aqui embaixo, que é uma forma diferencial 2y mais cosseno y dy menos 6x ao quadrado dx. E a equação diferencial se torna uma equação do tipo, essa forma diferencial é igual a zero. Bom, feito isso, a gente acha agora, pensando em equivalente a campo vetorial, a gente acha potenciais aí para essa forma diferencial, a gente integra a forma diferencial. Nota que esse pedaço aqui da forma, ele só tem o dy, só depende de y. Esse pedaço aqui só depende de x. Então a gente vai integrar cada uma dessas funções e vai achar o potencial. Quando a gente faz isso, deixa eu só repetir a equação que estava ali. A gente estava com 2y mais cosseno y dy menos 6x quadrado dx igual a zero. Então a gente vai integrar cada parte aqui. Então, se a gente integra isso aqui com respeito a y, a gente vai integrar cada parte,
vai ficar com 1x² mais seno y, menos a integral disso aqui vai dar 3x. Opa, 3x nada, Ricardo. Vai dar 2x ao cubo. Tem uma constante de integração aqui que sai das duas equações, né? E isso aqui fica igual a zero. E aí eu consigo a solução. Opa, errei mais lugares, né? Ó, errei aqui também. Aqui é 2y, integral é 2x. 2y, integral obviamente aqui é y². Então a gente fica com isso aqui como sendo a solução da nossa equação diferencial. Bom, a solução nesse caso ela é implícita, eu não consigo escrever y igual a qualquer coisa, então o máximo que eu consigo da solução é isso aí. Por exemplo, se ao invés de uma equação diferencial eu tivesse um PVI, tivesse um problema de valor inicial, por exemplo, suponha que eu tivesse aí uma condição inicial extra de que y de 0 fosse 1. Se y de 0 fosse 1, então vamos substituir na equação e ver o que dá. Então eu vou substituir isso aqui é o meu x, né? X igual a 1. E isso aqui é o meu y. E vamos ver como que eu acho a constante. Ou então vai ficar 0² mais seno de 0, que é 0, menos o x é 1, né? Então é menos 2 mais c igual a 0, o que implica pra gente que o c é igual a 2. Sendo assim, a gente acha a nossa condição inicial. E aí a equação fica assim, y² mais seno de y menos 2x ao cubo mais 2 igual a 0. Então essa é a solução implícita da equação diferencial. Qualquer coisa aí, gente, manda coisa no chat aí, que eu explico com mais detalhes. Então isso aqui dá a relação entre x e y. Então você vai ter lá no plano uma curva qualquer lá, como sendo a solução. Provavelmente essa curva não é fechada. Então você vai ter lá uma curva qualquer como sendo a solução e a curva é dada por isso aí. Beleza? Então esse foi o exercício 10A. Eu vou passar para os próximos aqui e eu vou tentar seguir em ordem do mais simples para o mais complicado. Então o que eu queria fazer agora é o 13C. O 13C pede para resolver essa equação diferencial aí. Bom, o que a gente sabe dessa equação? A gente sabe dessa equação que ela é uma equação de primeira ordem, só tem o y aqui. Ela é uma equação linear, tanto y como y' aparecem como lineares. Ela não é uma equação homogênea, então ela é uma equação de primeira ordem. Só dar uma pausa aqui. André Vitor perguntou como saber se há como fazer uma solução explícita. André, então você não sabe. Você consegue, na prática, soluções explícitas localmente, usando o teorema do valor implícito. Ou o teorema da função implícita ou o teorema da função inversa. A gente vai aceitar essas soluções implícitas. Você consegue uma relação entre x e y. Você pode tentar sempre isolar o y. No nosso caso anterior, a gente não ia conseguir, porque a equação para y não tem como ser resolvida. Mas na prática você não sabe nunca. Voltando para o 13C aqui, então a gente tem uma equação. Ela é uma equação de primeira ordem. Ela é linear. Os coeficientes não são constantes, né? O coeficiente aqui do y' é um x. Então, coeficiente não constante. Bom, a gente viu como que resolve, né? A gente viu já que... Vou voltar para o Jamboard aqui. Vou repetir a equação aqui. Então, a gente tem x, y' mais 2y igual a x. Bom, a gente viu nesse caso que ou você consegue integrar a equação diretamente, ou então você tenta entregar o jogo e fazer uma espécie de... multiplica por uma função,
para tentar ver se essa primeira parte fica no formato da fórmula de derivada do produto. Então vamos fazer isso. Multiplicando isso aqui por uma função. Antes disso, só a gente tinha combinado que sempre eu ia deixar o y' isolado, né? Então, vou fazer isso. Vou supor que x é diferente de zero. Depois a gente se vira. E se tiver alguma condição com x0, a gente tem que voltar na equação. Mas supondo que x é diferente de zero, vou reescrever a equação como y' mais 2 sobre xy igual a EAX sobre x. E agora eu vou multiplicar por uma função μ. Então, vou ficar com μ de x, y' de x, mais 2 sobre x, μx, y de x, igual a μ de x, EAX sobre x. Bom, o que eu gostaria de ver aqui, nesse lado esquerdo da equação, é algo do tipo μ de x, y de x, tudo isso derivado. Essa forma de derivação fica μ de x, y' de x, mais μ' de x, y de x. Então, se eu comparar agora aqui, esse primeiro termo aqui com esse primeiro termo, ok. Esse segundo termo aqui, quando eu comparo com esse, para isso funcionar, né, ou seja, para o lado esquerdo dessa equação ser desse jeito, eu vou precisar que o μ' de x seja igual a 2 sobre x, μ de x. Então eu arrumei aqui uma equação diferencial para o μ. Então a gente vai resolver essa equação diferencial para o μ e vai ver o que acontece. Então vamos lá, a equação diferencial é μ' de x igual a 2 sobre x, μ de x. Pois bem, a gente já viu como que faz, né? Você está derivando uma função e o resultado está dando ela vezes alguma coisa. Então, claramente, tem que ser exponencial de alguém. Então, a gente vai ter que pegar μ de x como sendo exponencial de quem? Bom, o que veio aqui para fora é a derivada do expoente. Então, o que vai aparecer aqui é a integral desse negócio. Então, é a integral de 2 sobre x dx. Consigo resolver essa integral fácil, né? Tiro 2 da integral. Vou supor que o x é positivo, tá? Para fazer essa conta aqui. Tiro 2 da integral, integro, vai dar um ln. Então vai dar e2 ln de x. Eu não vou colocar constante de integração porque não precisa. O 2, como ele está multiplicando o ln aqui, ele pode vir para dentro. Ln de x quadrado. Exponencial de ln. Uma é função inversa da outra. Me sobra o x quadrado. Então, ganhei que a minha função, que eu deveria multiplicar lá, ela é simplesmente μ de x igual a x quadrado. Então, vamos voltar para a equação agora com essa função multiplicada, né? Então, nossa equação que vou multiplicar por x quadrado todo mundo, vai ficar x quadrado vezes y' mais 2x 2x quadrado y' tem um x aqui dividindo, né? Isso aqui é igual a x quadrado EAX sobre x. Vai cancelar algumas potências aí, eu vou ficar no fim das contas com x quadrado y' mais 2xy igual a x EAX. Então, cheguei na minha equação diferencial. O lado esquerdo dessa equação agora, eu consigo escrever como x quadrado vezes y de x, tudo derivada. O lado direito continua como estava, EAX. Integrando os dois lados, eu fico com x quadrado y de x igual integral de x ex dx. Eu não vou pôr constante ainda, eu vou deixar a constante sair dessa outra integral aqui. Bom, como que eu faço para resolver essa integral, né? Essa integral aqui, você vai fazer a integração por partes. Eu não vou fazer agora aqui. Então, se você faz a integração por partes aqui, você vai chegar em EAX, que multiplica x menos 1, mais, finalmente, uma constante de integração. Bom, agora é só isolar o y de x, né?
Deixa eu repetir a equação aqui. A gente estava com x quadrado, y de x, igual a EAX, x menos 1, mais uma constante. Portanto, y de x vai ser quem? Vai ser EAX, x menos 1 sobre x quadrado, mais essa constante sobre x quadrado. Nota que a gente tinha suposto lá no começo, para começar isso tudo, que o x tinha que ser diferente de zero, né? E aí a solução que a gente achou, de fato, o x está no denominador. Então o x tinha que ser diferente de zero mesmo. Então para essa solução eu não consigo ter condições iniciais que levem em conta x igual a zero. Bom, é isso aí. Entenderam? Dúvidas? Essa parte de multiplicar por fator integrante, a maior dificuldade sempre vai ser na equação de milinha de x igual a alguma coisa, né? Depois que faz isso, a coisa fica mais simples. O que pode sempre acontecer é as integrais envolvidas aí serem complicadas. Mas tirando isso, não tem muito problema. Beleza, estamos prontos já pro mais chato de todos aí, que é esse exercício 4 da lição. Esse 4 da lição, ele não é um exercício difícil, ele é um exercício chato porque tem muitos passos de solução. Podemos ir para ele aí ou alguém tem alguma dúvida num dos dois anteriores aí? Bom, eu vou copiando ele lá na planilha enquanto vocês vão comentando. Nota que o enunciado do exercício 4 que está lá é um pouco diferente. O enunciado lá é assim, o analista já está a mudança de coordenadas que você tem que fazer para a coisa mais ou menos ir para o caminho certo. Aqui eu não coloquei isso, eu coloquei a EDO. Então vamos lá, a gente tem a equação diferencial, que é y' igual a 2y menos x mais 5 sobre 2x menos y menos 4. O que o exercício propõe é que a gente faça o seguinte, a gente faça uma mudança de coordenadas do tipo, vou trocar meu xzinho por x menos h, meu yzinho por y menos k. Então, fazendo essa mudança de coordenadas aqui na equação, eu deveria obter uma equação homogênea. Ou seja, eu deveria obter uma equação daquelas que com a mudança de coordenadas eu consigo resolver. Bom, vamos fazer isso aqui então. Se a gente faz isso na equação, nota que h e k são constantes, né? Esses h e k são constantes reais. Então, em particular, bom, x' não poderia derivar em x, mas em particular, quando você pega y'zinho' é igual y grande linha. Então, não mudo na derivada. Eu mudo aqui, né? Agora, quando eu pegar y', ou agora é dy grande, dx grande, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2, yzinho é y menos k, menos o x é x menos h, mais 5, dividido por quem? Dividido por 2, vou trocar o xzinho é x menos h, menos, vou trocar o yzinho é y menos k, e sobra o menos 4. Então, minha nova equação diferencial é desse jeito. Vou escrever de novo aqui. Então, eu fico com y' igual a 2y menos x mais 5 mais h menos 2k, tudo isso sobre 2x menos y menos 4 menos 2h mais k. Pois bem, o que eu quero dessa equação é o seguinte, eu quero que esses pedaços aqui, que não tem x e y envolvidos, eu quero desaparecer com esse negócio. Por isso que eu fiz com essa mudança de coordenadas. Então, para eu poder desaparecer com esses termos, eu tenho que resolver um sistema linear aí, né?
Então tem que resolver um sistema linear em H e K, ou seja, tem que resolver 5 mais H menos 2K igual a 0, menos 4 menos 2H mais K igual a 0. Então, como que eu resolvo isso aqui? IGA. Vou dar uma colada na solução, eu vou chegar que H é menos 1 e que K é 2. Se você usa escalonamento aí, no terceiro passo você já tem a solução. As soluções são inteiras, todas bonitinhas. Pois bem, então fazendo isso, com esses valores de H e K, eu vou chegar numa equação diferencial desse tipo. 2y menos x sobre 2x menos y, que é o que a gente chamou de equação diferencial homogênea. Então, para essa equação homogênea, a gente tem uma estratégia de solução que envolve fazer o seguinte. Vou copiar a equação de... vou copiar a equação de novo. Eu tenho dy dx igual 2y menos x sobre 2x menos y. Como que a gente fazia para tentar encontrar soluções desse tipo? A gente fazia o seguinte, a gente supunha que eu tinha y de t igual um u de t vezes um x de t. Aí eu derivava isso aqui. Então eu vou ganhar. Eu não vou colocar os parâmetros, tá? Eu ganhava que o dy era igual a u vezes d de x mais x vezes d de u. Vezes du. Com isso eu consegui achar tanto uma expressão para y quanto uma para dy. Agora eu substituo isso na minha equação, mas não nessa equação. Substituo na equação equivalente, que é a equação em termos de forma diferencial. Em termos de forma diferencial eu vou ter 2x menos y dy igual 2y menos x dx. Vou substituir então essas coisas aqui nessa equação e a gente vai obter o seguinte. 2x menos y. Y é o x. dy. dy agora é u dx mais x du. Isso fica igual a quem? Fica igual a 2y. Y é o x menos x dx. Agora eu tenho uma equação aqui, sei lá, tem uma forma diferencial. Essa forma diferencial, os termos da base dela são dx e du. Eu vou agrupar agora todo mundo que tem dx com todo mundo que tem du. Quando a gente faz esse agrupamento, então eu vou, sei lá, por exemplo, pensa nesse cara aqui. Nesse cara aqui eu vou ter 2x vezes o dx, depois menos o x vezes o dx. Quando eu fizer esse agrupamento, eu vou ficar com essa equação aqui. Vou ficar com 2xu menos u quadrado x menos 2ux menos x dx mais 2x quadrado menos ux quadrado du igual a 0. Todo mundo tem x aqui, então de novo, vou supor que x é diferente de 0. Eu vou dividir por x. Dividindo por x, a gente limpa todos os x aí, então vai ficar com 2u menos u ao quadrado menos 2u menos 1 dx mais quem? Mais 2x menos ux du igual a 0. Então peguei com essa equação diferencial. Vou dividir todo mundo por x de novo. Não vou exatamente dividir por x, o que eu vou pegar é esses 2x que estão em evidência aqui. O objetivo é passá-lo para o outro lado, né? E esses termos aqui, que só tem u, eu vou passar esses caras aqui lá para o dx, e esses caras aqui vão para o du. Para isso eu vou passar o du para o outro lado da equação, tornar o lado direito da equação, tá? Se a gente faz isso, a gente vai terminar com dx sobre x
igual, nota que esse 2u cancela com esse menos 2u, então fica com u menos 2 menos u quadrado menos 1. Vou escrever já isso aqui, cancelar esses sinais aqui, né? E vai ficar 2 menos u sobre u quadrado mais 1. Deu. Beleza, agora eu tenho aqui, ganhei uma equação separável. Ganhei um du dx aqui como sendo uma equação separável. Posso resolver essa equação. Nota que ela é um dx sobre x igual a 2 menos u sobre u quadrado mais 1 du. Se eu integro todo mundo aqui, já que eu supus que o x é diferente de zero, vou supor que ele é positivo agora para me livrar do módulo. Vou ficar com ln de x igual a integral de 2 menos u sobre u quadrado mais 1 du. Pois bem, então temos essa integral aqui. Essa integral aqui, você vai ter que separar em duas integrais, né? Então, a integral que envolver esse 2u quadrado mais 1, ela vai sair, a integral vai dar 2 arco tangente de u. A integral que der esse cara aqui, eu faço uma mudança, faço uma substituição simples, em algum momento você vai achar um ln aí como sendo solução. Então, acredita em mim, isso aqui vai dar 2 arco tangente de u, no primeiro termo, menos meio ln de 1 mais u ao quadrado, mais uma constantezinha de integração. Se a gente calcula a exponencial dos dois lados aí, a gente vai calcular a exponencial, então a exponencial de ln, a gente se livra do ln, e a gente fica com x igual a quem? Igual exponencial de 2 arco tangente de u menos meio ln de 1 mais u ao quadrado, mais uma constante. Tá quase bom, né? Tá quase bom porque, na verdade, nossas variáveis são x e y, né? E lembra que a relação entre as variáveis é assim, y igual a u vezes x. Então, meu u é y sobre... meu u é y sobre x maiúsculo. Então, eu tenho que trocar o u por y maiúsculo sobre x maiúsculo. E depois, eu ainda tenho que voltar para a variável x e y. Então, assim, se a gente faz a troca do u, a gente vai ficar com ln de x igual a 2 arco tangente de y sobre x menos meio ln de 1 mais y quadrado sobre x quadrado mais c igual a zero. E aí, bom, depois vocês façam a outra troca aí. Lembra que a outra troca era x grande igual a x menos 1 e y grande y mais 2. Fazendo isso, você volta para as variáveis e a gente acha a solução implícita. De novo, não sei, acho que não tem jeito de isolar y nessa equação, provavelmente não tem mesmo. Então a gente fica com a solução implícita, tem uma condição inicial aqui, e aí você vai achar a curva solução. Assim, a metodologia, ela é clara, né? O problema é milhões de contas que você tem que fazer para chegar nesse negócio aí. Certo? Bom, se vocês não tiverem nenhum questionamento sobre isso aí, eu vou passar para o último exercício lá que eu chamei de exercício bônus, que é um exercício até fácil, mas que só para mostrar que às vezes as integrais envolvidas podem ser complicadas. Então, e às vezes a equação pode estar... Você tem que fazer algum truque, alguma coisa com a equação para ela deixar de ser meio estranha. Então, é essa DO aqui, y' cosseno x mais y seno x
igual a 1. Bom, se olha para essa equação, apesar da função seno e cosseno estarem aí, perceba que a equação ela é de primeira ordem e ela é linear, porque ela é linear nos y, né? Tanto em y' como em y. Então, a gente resolve ela do mesmo jeito do fator integrante. Então, não se assustem com as funções que dependerem de x. Preocupe-se só com as funções que dependem de y. Essa aqui, por exemplo, se você supõe que você está num ponto que o cosseno de x não é zero, então você está fora de pontos. Você está para x diferente de π sobre 2 mais kπ. Então você pode fazer o seguinte, você divide tudo por cosseno, e aí você fica com y' mais y seno x sobre cosseno x igual a 1 sobre cosseno x, que é equivalente ao y' mais y tangente de x igual a secante de x. Bom, fazendo isso aqui, aí talvez seja mais fácil ver que a equação é de primeira ordem e tal, e você, cara, você precisa de um fator integrante para multiplicar aqui, né? Então, se você multiplica essa equação por fator integrante, você vai ficar com μx, y' de x, mais y, μx tangente de x, igual a μ de x secante de x. Eu não vou escrever mais aquela outra equaçãozinha, mas nota que a equação do fator integrante que a gente ia achar aqui é uma μ' de x igual a μ de x tangente de x. Se isso é verdade, né? Então eu tenho μ' de x igual a tangente de x. μ de x, a única possibilidade para a gente é μ de x ser exponencial da integral de tangente de x dx. De novo, não vou colocar constante de integração. Aí você tem que integrar a tangente. Para quem não lembra, a integral de tangente é secante, é ln de secante, e dá para achar fácil fazendo uma substituição muito simples, chamando, sei lá, seno de x, cosseno de x de u e por aí vai. Então isso aí fica ln de secante de x, e no final das contas aqui eu ganho só uma secante de x. Então eu transformo minha equação, minha DO anterior, ela fica secante de x vezes y de x, tudo derivado, igual a um secante ao quadrado de x. Ou seja, a solução da minha DO é 1 sobre secante de x, integral de secante ao quadrado de x dx. E aí segue a vida, né? Integral de secante ao quadrado é tangente, depois você passa uma coisa para cá, passa outra coisa para lá. Tentem fazer esses algebrismos aí. No fim das contas, que tem que achar o seguinte: o y de x é uma equação super simples. É um seno de x mais uma constante vezes cosseno de x. Essa constante você tira ela na integração. Bom, alguém perguntou aqui como eu classifico uma função como homogênea mesmo, o que ela precisa para se enquadrar nessa classe. Bom, é o seguinte, o que a gente está chamando de equação diferencial homogênea é um pouco diferente, da definição de função homogênea de fato. O que a gente está chamando, em geral a gente chama, deixa eu escrever aqui, função homogênea. A gente está chamando de função homogênea quando você tem uma função, se você trocar lambda x, se trocar x por lambda x, você vai obter essa equação. Ou seja, se você trocar esse lambda x sempre sai para cá elevado a uma potência. Essa potência a gente chama de grau de homogeneidade da função. No caso de EDO, a gente está trabalhando com EDOs homogêneas desse jeito, né? AX mais BY sobre CX mais DY. Nota que a função é racional
mas tanto o grau de cima quanto o grau de baixo é o mesmo. Então, quando você fizer mudanças desse jeito, tipo x igual a lambda x grande e y é lambda y grande, vai aparecer lambdas multiplicando aqui, sempre de grau 1 e todos vão cortar. Então, quando você faz essa mudança na equação, na verdade você não faz nada. A equação continua a mesma coisa, você só troca as variáveis. Vai ficar com ax mais by cx mais dy. Mas a gente dá a definição de função homogênea é essa. Função homogênea de grau n, se ela satisfaz isso daqui. Para EDO, a gente está chamando de EDO homogênea, a EDO que quando a gente faz essa mudança de variáveis, a gente continua igual, a equação não muda. Muito bem, pessoal. Eu queria fazer esses 4 exercícios só para vocês aí. Acho que a Mayara vai ficar agora aí com mais alguns exercícios. E é isso aí. Qualquer dúvida pode ir mandando no chat aí. Eu vou ficar por aqui também. Eu vou desligar o microfone. Bye, bye. Olá, pessoal. Eu vou fazer 3 exercícios da lista também. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um momento. Vocês estão vendo a tela? Peraí. O primeiro exercício que eu vou fazer é o primeiro exercício da lista. Ele pede para que vocês digam onde no plano TY as hipóteses do teorema de existência e unicidade são satisfeitas. Para a gente verificar quais são, no plano TY, quais são as hipóteses satisfeitas, lembre que o teorema fala que para... Ô, Mayara, sua tela não chegou aqui ainda não, viu? Não? Ainda não. Calma aí. Isso. Foi. Você foi no apresentar agora aí? Agora foi? Ah, agora tá chegando, tá chegando. Agora foi. Tô dando spoiler, peraí. Agora todo mundo tá vendo. Agora sim. Ah, tá bom. Peraí. Pronto, então. Acho que agora todo mundo tá vendo. Então, eu vou fazer o exercício 1. Eu preciso que Eu quero ver para no plano TY, mas tem essa EDO aqui, no plano TY, eu quero que as hipóteses do teorema de existência e unicidade sejam satisfeitas. Para isso, eu preciso que a minha função f de TY, que está dessa forma aqui, nada mais é que essa função, e que a derivada dela com relação a y sejam contínuas. Primeiro, a gente vai ter que a f de y nada mais é, fazendo a derivada do quociente, é dada dessa forma. Então, note que essa função e essa função são contínuas, desde que o denominador seja diferente de zero. Note que eles são iguais, a não ser esse aqui, que ele é elevado ao quadrado. Então, eu preciso que esses dois termos aqui sejam diferentes de zero. Está escrito aqui. Para isso, note que isso aqui vai ser igual a zero se o y for igual a menos 2 sobre 5t. Então, para isso que você... Opa, eu acho que... Peraí, gente. Tá.
Então, para que isso seja satisfeito, no plano TY tem que ser dado dessa forma. Tudo certo? Alguém não entendeu? Peraí, tá, gente? Porque eu não tenho muitas habilidades com isso aqui. Alguma dúvida nesse aqui? Então, tem o item B também, é a mesma ideia, sempre verificar quando a f e a derivada dela com relação a y são contínuas. Vamos por um, entendeu? O próximo exercício que eu vou fazer é o exercício 9, que é o de equação de Bernoulli, o item A. A gente tem que essa EDO aqui, ela é não linear, né, porque a gente tem que o termo de y está sendo elevado a 5. Então, a gente precisa tornar essa EDO uma equação linear. Então, para isso, a gente vai multiplicar pelo termo y menos 5. Então, com isso, a gente vai obter essa EDO aqui, certo? Aí, nós vamos tomar um w, que será y elevado a menos 4. E com isso, a gente vai ter que a derivada desse w aqui, nada mais é que isso aqui. Ou seja, eu derivei esse termo aqui. Então, se eu derivar isso aqui, eu tenho que ficar menos 4, y elevado a menos 5, e a derivada de y. Então, a gente vai substituir isso aqui na EDO. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter menos 1/4 de w', menos w, igual a x. O que eu fiz aqui nada mais é do que substituir agora na EDO, w' e o w. Então, multiplicando isso aqui por menos 4, a gente obtém essa forma aqui. E isso aqui a gente sabe resolver, né? Então, para resolver isso aqui, a gente vai resolver usando o fator integrante. Então, a gente vai precisar multiplicar por μ de x, que vai ser o nosso fator integrante. Então, a gente vai obter essa equação aqui. Dada essa equação, o que a gente quer é que esse primeiro termo aqui seja dado dessa forma, que é w' μ de x mais w μ' de x. Isso aqui nada mais é que a derivada do produto. Então, para isso, a gente vai ter, para que isso seja igual, a gente vai pensar que 4μ de x seja igual a μ' de x. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai ter que o nosso μ de x vai ser igual a E4x. Né? Então, dado μ de x, substituindo na nossa EDO que a gente tem aqui, a gente vai ter isso aqui. Lembra que isso aqui é por causa desse termo aqui que eu falei que é a derivada do produto. Então, eu vou ter que μ de x, a derivada disso, vai ser igual a menos 4x μ de x, que é isso aqui. Então, fazendo a integral dessa equação, a gente vai ter w e de 4x igual a integral desse lado aqui, que é menos 4x e de 4x. Lembrando que μ de x está dessa forma, por isso que aparece aqui. Então, resolvendo essa integral, aqui a gente vai obter que w e w de x vai ser igual a esse termo aqui. Isso aqui foi só resolver na integral, tem que usar a regra do produto, a integral do produto. Dessa forma, como a gente sabe que o w aqui nada mais é que y elevado a menos 4x, a gente vai ter, então, substituindo w por isso, a gente vai ter que y4 de x é igual a isso aqui. Eu passei o e4x dividindo nesse lado. Então a sua EDO fica dessa forma. Então, as soluções dessa EDO aqui são dadas pelas soluções dessa EDO, são dadas por essa função implícita aqui. Tudo bem até aqui? Estão escutando? Tem alguma dúvida?
Bom, então esse aqui é o exercício 9. Os outros exercícios de equação de Bernoulli é a mesma ideia. Então, o próximo exercício é o exercício 11, que é de equações exatas. Então, aqui você tem, eu vou resolver o item C, aqui você tem essa equação aqui. Note que essa equação aqui você pode reescrever dessa forma, né, que é a forma usual de equações exatas. O que eu fiz aqui nada mais foi do que passar esse termo aqui para o outro lado e fazer y e escrever ele como dy dx, passar o dx para o outro lado e voltar com eles para esse lado de novo. Então, a gente vai denotar por m de x esse primeiro termo, que está acompanhado pelo dx, e o n, esse segundo termo, que está seguido do dy. Então, note que se eu fizer a derivada do m com relação a x, eu vou ter 2y, e a derivada do m com relação a y, ao contrário, desculpa. A derivada de m com relação a y, eu vou ter 2y, e a derivada de m com relação a x, eu vou ter y. Então, a gente vai ter que my e nx são diferentes de zero, quer dizer, são diferentes entre si. Então, a gente tem que essa EDO não é exata. Então, para tornar essa EDO exata, eu vou precisar multiplicar com o fator integrante. Então, a gente vai fazer a derivada de m com relação a y menos a derivada de m com relação a x sobre n. A gente tem que vai ser 2y menos y sobre xy. Isso aqui nada mais é que 1 sobre x, que vai ser igual a f de x. A gente tem essa função f de x, só que se isso aqui não for em função de x, uma outra função que a gente pode encontrar é a função com relação a y, que é quando você tem n de x menos n de y sobre n. Mas aqui nesse caso vai dar certo com a f de x, porque ela está em função só de x. Então, o nosso fator integrante, ele vai ser a exponencial da integral de f de x. Então, quando você fizer a derivada da f de x, que é 1 sobre x, a integral da f de x, que é 1 sobre x, vai ser ln de x. Então, você vai ter que seu fator integrante, m de x, vai ser igual a x. Então, note que se você pegar a sua EDO que você tinha e multiplicar por m de x, a gente vai ter essa nova EDO, certo? E note que se você pegar um m-til, sendo esse termo aqui, que está multiplicado por dx, e esse m-til, que é esse termo multiplicado pelo dy, a gente vai ter que... A gente vai ter que, quando você fizer a derivada de n-til com relação a y, você vai ter 2xy, e a derivada de n-til com relação a x também vai ser 2xy. Então, agora eu tenho que a EDO é uma EDO exata. Então, com isso, a gente consegue resolver o método que a gente conhece. Então, a gente vai determinar o potencial de m-til e n-til. Então, a gente vy, que vai ser mi de x e n de xy, que nada mais é que aquele n-til, e o vx, que vai ser mi-til, mi de x, m de xy, que vai ser dada por essa função, que nada mais é que o m-til. Então, integrando essa primeira equação e essa segunda equação, a gente vai obter isso. A gente vai ter que, integrando esse primeiro com relação a y, vou ter que ver de xy é igual a integral de x quadrado y de x, que nada mais é, como está integrando com relação a y, nada mais é que x quadrado y quadrado sobre 2, e você vai ter uma constante dependendo de x, porque aqui está derivando só com relação a y. E, fazendo a integral dessa segunda equação com relação a x, a gente vai obter a integral desse termo aqui, com relação a x, e a gente vai obter essa outra equação, onde a constante aqui, desculpa, era para depender de y, eu escrevi errado aqui. Então,
a gente vai ter que o nosso V, note que tem dois termos iguais, então você repete eles aqui, e você tem dois termos dependendo de x, que seria, nesse caso, a constante C1 de x, a função C1 de x. Que aí você substitui aqui. Não tem uma função dependendo de y, então não fica nada aqui. Então, como a gente tem que nossa IDO ela é exata, então lembra que a gente tem que a derivada do nosso potencial é igual a zero. Então, o nosso potencial nada mais é que uma constante. Dessa forma, a gente vai ter que a solução da EDO satisfaz essa equação, nada mais é que o V igual a zero. Desculpa, aqui deveria ser a constante K. Aí é isso aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Não sei. 13 minutos. Pessoal, em caso de dúvida aí, depois se vocês quiserem dar uma olhada geral, manda por e-mail, manda no WhatsApp lá. Acho que foi. Eu vou aos erros, aí eu mando para Beleza? Então, assim, deixa eu só comentar duas coisas. Vitor, pera só um pouquinho aí você pergunta. Aí, assim, eu não sei se a gente vai te responder agora, mas qualquer coisa eu ou a Mayara, a gente grava e coloca no site. O pessoal tinha pedido no Google Forms lá, pedido mais esse exercício e outras sugestões de atividades. Eu peguei as listas do Boyce, peguei todas as listas do Boyce que envolvem equação de primeira e segunda ordem, salvei e separei alguns exercícios. Eu peguei, não sei se marquei lá no PDF. Eu vou disponibilizar no site, tá? Talvez hoje ou amanhã eu coloco no site essas listas do Boyce. E o equivalente das aulas da CAT, eu estou colocando lá no site já. Então vocês podem assistir só. As aulas da CAT já são divididas em partes, né? Parte 1, 2, 3. E aí eu vou colocar no site lá, cada uma dessa parte. Então é isso. Eu coloquei no site também um resumo aí das coisas que eu recebi pelo Forms lá. A gente tem, sei lá, 50 e tantas pessoas que responderam aí que vão continuar participando do curso e tal, mas talvez até mais gente participe. E o pessoal pediu aula em outro horário, né, que não fosse esse horário. Acho que dá para a gente fazer alguma aula, sei lá, parte da tarde. Vamos ver aí quando que é um bom horário para todo mundo aí fazer aula. Beleza? Se alguém tiver com alguma dúvida, algum exercício aí, Vitor, você tinha falado aí. Qual que é o exercício? Vitor, Beatriz. Pai, tá no seu celular. 13B. Não, quero vender o celular. Não! 13B e... Deixa eu ver aqui. Então, o 12B, só seguindo pela ordem, o 12B eu acho que faz igual esse da Mayara, que a Mayara acabou de fazer. Eu estou em dúvida sobre essa integral aí. Talvez apareça um integral lá. Tem que procurar um fator integrante e tal. Não me parece que seja muito fácil achar essa integral, não. Vou dar uma conferida lá, mas eu acho que eu tinha conversado com a Mayara sobre esse exercício já. Fica uma integral de x à quarta vezes exponencial de x quadrado, alguma coisa assim, né? Eu acho que é para deixar indicado. Não dá para fazer muita coisa com esse exercício, não. Eu acho que é só deixar indicado mesmo, porque não sai. O 13B,
13B, não sei. Qual que foi o problema aí, Vitor? Se quiser ligar o microfone e falar aí, mais rápido. Então, eu tentei usar alguma substituição, mas não deu certo. Eu não sei se é para fazer desse jeito ou se é para resolver como se fosse uma EDO normal, sabe? Só que com y-1 ali na função, na equação. Tá. Mayara, você lembra alguma coisa? Posso tirar o mínimo aqui, não adianta muito, né? Vai ficar y mais x em cima e xy. Nisso aí eu não mexi nele ainda não. Não tenho certeza de como fazer. Tá. Não, vou dar uma olhada e mando aí a solução em PDF, em vídeo para você. Até hoje mais tarde, aí, Vitor. Esse outro aí que a Beatriz tinha pedido, a integral fica meio confusa, mas eu vou escrever também uma nota sobre ele lá. Bom, alguém perguntou aí sobre comando pro Wolfram. Eu prometi para vocês fazer a coisa do Wolfram lá, mas não mandei, né? Vou anotar de novo aqui então na minha agendinha. Tá, vou mandar o Wolfram. O negócio é o seguinte, por exemplo, a solução desse exercício que eu achei, um que dava um seno de y ao quadrado, ele eu coloquei no Wolfram e pedi para ele resolver para y. Ele não resolve. Ele simplesmente mantém a solução como implícita. Você quer justamente para ele deixar a solução implícita, né? É porque tem hora que ele tenta resolver. Beleza, eu sei como fazer isso. Vou mandar esse comando aí. Porque tem hora que ele consegue ele consegue deixar a solução explícita, e aí o que ele faz é o seguinte, aparece lá y igual a raiz cúbica de não sei o que, um monte de coordenadas complexas, então não estava sendo exatamente útil, não. O Symbolab que o pessoal está usando, ele é muito bom, mas ele tem o mesmo problema, tem hora que ele quer deixar a solução explícita e tem hora que ele não consegue resolver umas integrais, porque ele quer resolver a integral para deixar a equação explícita, mas ele não consegue, aí fica em termos da integral. Aí a equação fica meio esquisita, mas nele eu não sei mandar fazer a solução implícita, no Wolfram eu sei. Vou fazer e coloco no site essa coisa do Wolfram para vocês hoje aí. Eu e a Mayara vamos fazer esses exercícios e a gente compartilha lá. Se não tiver mais nada, então é o seguinte, eu vou deixar tudo no site, tanto esse vídeo do Meet, como o Gen do PDF, o slide da Mayara, depois que ela corrigiu. Assim, esses vídeos, o vídeo você tem que certamente assistir ouvindo, né? Porque eu erro muito lá, eu volto e corrijo, então tem que tomar cuidado aí. Ninguém vai dar pente da minha tela aí e falar que o professor está ensinando errado, não, hein? Por favor. Tem que ouvir aí, eu corrijo muito. Não ligo muito de errar, não. Beleza? Então, segunda-feira eu não vou fazer Google Meet. Até segunda-feira eu vou colocar slides e vídeos da matéria. E quarta e sexta a gente faz outra reunião no Meet. Lembrando que sexta-feira eu vou disponibilizar o primeiro testinho. Então, assim, a gente pode até fazer um Meet de dúvidas, né, sobre talvez focar na lista 2 aí. Mas eu não vou resolver, a gente não vai resolver no Meet as questões, obviamente, do testinho. Mas a gente pega umas dúvidas sobre a lista 2 e resolve aí. Pessoal, isso aí. Bom resto de sexta-feira, bom final de semana. Sei que todo dia é meio domingo agora, né? Mas tentar manter uma rotina no final de semana aí. Tchau, tchau.